Olá pessoal, esta é a live do céu da semana, nossas observações astrológicas para o período semanal, especialmente de 5 a 11 de março, semana especial aí movimentando o céu, movimentando ingressos especiais, lua cheia, semana de lua cheia virginiana, Saturno chegando a Peixes, olha só, né? Depois de 2 anos, desde 2021, vindo encebando, entre aspas, por Aquário, agora Saturno chegará a Peixes neste tempo entre 2023 até 2025, 2026, com algumas idas e vindas lá no final. Temos aspectos positivos aí sobre Urano, né? Então, uma live aí especial, principalmente com esse ingresso de Saturno por Peixes. Sempre, Saturno sempre volta a um signo depois de 27, 28 anos, né? Então é um fator interessante marcando aí a semana, marcando um dos aspectos, um dos trânsitos importantes de 2023, começando neste março, né? E também que impactará aí, dará indícios para no mapa astrológico para a gente fazer algumas observações, alguns exercícios aí conforme nossa área de peixes no mapa natal. Então, observações que ponderaremos a respeito, certo? Temos aí para começar a semana, antes até desse ingresso, antes de falarmos da chegada de Saturno em Peixes, vamos antes aí o começo da semana que tem bom aspecto de Sol Urano. Saudações aí a quem chega para assistir a nossa live. Saudações aí Juliana, sempre fidedigna, Mariane Sprat, boa noite, Camila também, galerinha chegando, Camila Estauara, boa noite aí quem chega, Paola Aquariana, boa noite aí pessoal que chega para a nossa live semanal, falando aí dos ingressos especiais que a gente tem, especialmente de Saturno em Peixes, e a gente começa a semana em especial com o bom aspecto de Sol com Urano. Sol-Urano para começar bem a semana, aí já no fim de semana, já no começo da semana também. Boa noite do Canadá, Cristina, bem-vinda, que honra! Saudações congelantes aí para você, espero que tenha amenizado a nevasca aí canadense. Temos aí, ó, Sol Urano para começar a semana. Sol, bom aspecto com Urano, é importante, é especial para reforçar as perspectivas de inovações, de tecnologias, de quem lida com empreendedorismo, de quem lida com direções associadas a que saia de um padrão. Tá frio na Califórnia aí, Ju? Boa noite aí para ti também. Então temos aí um tempo interessante de bom aspecto, não só do Sol com Urano, mas também, Camila, mas também aí o Mercúrio com Urano mais ao fim da semana. Urano recebendo bons aspectos, um no começo da semana com o Sol, aqui ó, Sol, bom aspecto com Urano, e lá mais para sexta, mais para ao longo da semana, formando também o Mercúrio em bom aspecto com Urano. De todo modo, tudo que envolve Urano é interessante para tecnologias, inovações. Fiquei sabendo agora uma notícia que São Paulo tem agora um monitoramento mais sofisticado do trânsito de toda a cidade para a CT monitorar, né? Claro que provavelmente não vai adiantar muito, mas para mudar o trânsito, mas pelo menos para saber sobre o fluxo, né, da cidade. Então são questões tecnológicas já sinalizando, acontecendo, tem essa condição do fator importante do bom aspecto de Saturno-Urano, né? Então isso é um indício interessante. Luliflexa, Júpiter-Saturno na 9 para quem está planejando morar fora, Júpiter-Saturno natal no seu mapa, né? O trânsito, porque na verdade o que nós teremos é Saturno em Peixes que falaremos adiante, tá? Se for Júpiter na 9 no Natal, é bem interessante, bem potente, um potencial muito grande para morar fora. Na questão do bom aspecto Sol-Urano, é o que eu dizia para vocês, indicações especiais para questões de inovação,
às vezes no trabalho, às vezes no nosso cotidiano, às vezes em algo que a gente frequenta, né? Aquela coisa de tecnologia acontecendo nos lugares. Parece que metrô agora vai poder pagar, aqui em São Paulo, vai poder pagar pelo cartão de crédito, né? Não vai precisar mais comprar bilhete. Então, vão ter algumas sinalizações tecnológicas aí pontuais também. Então, bom aspecto Sol Urano reforça também a oportunidade para nos inspirarmos. Travou? Travou aí, Juliana? Não. Tá me ouvindo bem? Me dê um feedback aí do áudio da comunicação. Então, o Sol Urano, em bom aspecto, ele tem bons indícios para situações que envolvam inovação, questões tecnológicas, questões para quem é empreendedor, para fazer uma mídia, para fazer uma divulgação, tudo ok? Aí, Paola? Então tá joia. Então um tempo aí de fluência melhor dos assuntos que envolvam inovação, pessoas que inspirem inovação também, né? Às vezes você vê uma live, às vezes você vê na internet alguém que você segue e que posta coisas do seu segmento, né? Depende da área astrológica, quem é astrólogo, quem é da área, quem tem algum negócio, quem é empreendedor, pode absorver ideias inovadoras, né? Então, um bom aspecto de Sol com Urano, um bom aspecto de Mercúrio com Urano mais para o fim da semana, são bons indicativos para aproveitar o sentido inovador de alguns conceitos ou de coisas que sirvam para o cotidiano num geral, certo? Então é um indicador. Inspirarmos em novas referências para o trabalho, até mesmo hobbies ou coisas que façamos de maneira autônoma, né? Encontros surpresas ou repentinos com contatos especiais que ajudem a preencher a nossa rotina de maneira melhor, né? Então tem ali aqueles encontros, a gente está no estresse, de repente encontra, a pessoa liga para a gente, tô aqui, né? Vamos marcar alguma coisa, que eles bate pronto, né? Só Urano em bom aspecto, Mercúrio, Urano em bom aspecto que vai ter na semana que chega, bom para alguns encontros aí, surpresas ou especiais ou legais aí, meio de última hora, que de repente estava ensaiando e dá certo, né? Então é um tempo interessante nesse contexto do repentino, do que surpreende, né? E o que eu disse, questões importantes para inovações, para situações que a gente possa nos adaptar num contexto de tecnologia, de internet, de inovação, né? Para atualizações de padrão que a gente possa dispor ao longo da semana, certo? Temos também no começo da semana, é uma semana de lua cheia, terça-feira, dia 7, terça-feira, 7 de março, lua cheia virginiana, lua cheia em Virgem, né? Lua cheia virginiana na terça-feira. Então toda lua cheia ela é fator para expansão. A lua cheia ela é sempre um fator de mais intensidade emocional, né? Para marketing é especial, para fazer um merchan. Como é uma lua cheia em Virgem, positivo para divulgação de serviços, por que não? Quem lida com serviços, quem lida com trabalho, né? Para um merchan de serviços que você tem, né? Lua cheia virginiana, toda lua cheia às vezes dá umas muvucas, dá uns movimentos mais intensos nos lugares, né? Lugares públicos, dá uma movimentação maior, dá um certo agito, né? Para ambientes, para situações. Então tem indicativos de momentos mais intensos. A lua cheia em Virgem, ela é importante para mais intensidade nos assuntos da rotina, do cotidiano. A gente tem tendências a essas situações de maneira mais envolvida, né? Mesmo para revelações. Lua cheia virginiana às vezes traz à tona questões do nosso cotidiano. A gente se toca mais dos detalhes, do porquê certas situações, né? Virgem é um signo daquela percepção dos detalhes, das minúcias. Então uma lua cheia virginiana, a lanterna vai no micro ali, né? A luz ela é direcionada para o que é detalhado,
às vezes algo do trabalho, às vezes uma percepção de detalhe numa conversa, num assunto, numa revelação emocional. Nossa, era isso que a pessoa queria dizer, então era isso que ela estava sentindo. Né? Dá uns, né, starts de detalhe com a lua cheia virginiana. Então é um tempo que as percepções dão indícios para resoluções de questões e até de problemas nos detalhes, que acaba tendo uma condição de resolver assuntos, resolver questões. Lua cheia virginiana é indício para resolver questões ou percepções em detalhes, de maneira reveladora, de maneira bastante intensa. Lua cheia sempre dá indício de mais intensidade emocional nas coisas que a gente se dedica e nas relações que a gente convive também. Né? Então, terça-feira tem lua cheia virginiana, tem lua cheia rolando. Positivo para o marketing de serviços. Né? Então tem esse fator. Boa noite, Fati França. Então tem esse tempo interessante na lua cheia virginiana. Deixa eu ver a colinha aqui, questões que envolvam nossos afazeres, né? Rotina, afazeres, resoluções de temas essenciais do nosso dia a dia e que envolvam a organização de procedimentos, né? Então tem essa questão. Sou só em peixes e nasci, Ju Simões, Sol natal em peixes e nasceu numa lua cheia virginiana, olha isso. Então, é um período mensal de maior intensidade, de maior questões de esclarecimento, traz mais à tona o lado emocional, dá uma ansiedade às vezes para detalhar os assuntos, né? Então é indicativo aí dessas situações. Quem é de peixes e é lua em virgem, então é uma semana bem intensa e até importante para direções de assuntos especiais, tá? Então, além disso, é importante para as questões do cotidiano, do dia a dia, das experiências que se vive, para revelações de detalhes, para melhor organização de questões. A gente percebe melhor o que está organizado e desorganizado, né? Então, a lua cheia, ela meio que condiz com a maior clareza da sequência de detalhes e também do que está mais organizado ou do que precisa ser organizado. Tá? Então tem esse fator. Então é importante também para divulgações, para questões de costumes. Costuma ser frequente muitos debates de condomínios, debates dos serviços que acontecem nos condomínios, no nosso trabalho, né? Então tem essa questão. Já falaremos de Saturno em Peixes, Cláudia, tá? Devagar com andor, cuidado com a ansiedade, né? Já falaremos. Então a lua em Peixes, a lua em Virgem, a lua cheia virginiana, tem esse indicativo especial para debates sobre serviços, debate do que é essencial no nosso trabalho, num condomínio, né? Numa comunidade, numa reunião aí que a galera vai no trabalho, numa coisa que a gente tiver entretido, né? Cuidado um pouquinho aí para não exaltar os ânimos, porque lua cheia dá um certo indício de exaltação dos ânimos da questão. E uma lua cheia virginiana pede uma atenção de cuidado com o corpo, né? Com cuidados básicos de parte física, de cuidados com o corpo, de observações do nosso ritmo, da nossa saúde também. Né? Então, esse é uma observação. E no cotidiano, nos serviços, né? A gente pode perceber um impacto maior na questão dos serviços, os ambientes de saúde talvez com um pouco mais de intensidade, de repente até por epidemia, né? A gente vem percebendo casos de dengue, até de Covid aí rolando, com um pouco mais de ênfase, porque é lua cheia na área da saúde, então a saúde coletiva, a saúde pública, né? Tudo bem que a gente já percebeu uma mudança em alguns lugares, redução da restrição de uso de máscara em aviões, aeroportos aqui no Brasil, né? Em São Paulo, no transporte público. Então tem um upgrade de costumes, Lua cheia virginiana chegando colabora para esse upgrade de costumes, mas também requer atenção com a saúde coletiva, com eventuais casos aí que a gente vem notando, né? Gripe, dengue. Então dá uma notabilizada nas questões também que envolvam qualidade de vida, bem-estar, certo?
Então, vale atenção, atenção com debates, com fervor, com excesso de críticas e detalhismos também nas diferenças, nas reuniões de condomínio, nas reuniões de trabalho e por aí vamos também, certo? Também começamos a semana o nosso tão esperado ingresso de Saturno em Peixes. Boa noite, Ana Martins. Boa noite, pessoal que chega. Este é o céu da semana de 5 a 11 de março. Para quem assistirá a gravação ao longo da semana, para quem chega agora ao vivo, falando aí desses movimentos semanais. E ó, Saturno chegando a Peixes. Boa noite, Elô. Então, Saturno chegando a Peixes, algumas curiosidades valem ressaltar. Saturno chega a Peixes depois de uns 3 aninhos, uns dois aninhos e meio por Aquário. No fim de 20 ele entrou de vez em Aquário. Então Saturno chega a Peixes para ficar até 2026, né? Vai dar uma saidinha em 25 para Áries, depois volta, fica uma dancinha ali, mas 2023 todo e 2024 todo o Saturno chega a Peixes. Então, primeiro num coletivo, Saturno em Peixes. Como é que a gente traduz um Saturno chegando a Peixes? Peixes é um signo de água, Peixes é um signo de questões coletivas. Conseguiu chegar ao vivo, Fati França? Pegou trânsito? Ah, estava acostumada com sábado, certo? Então tem essa questão. Estrela da Mata, Lua cheia em Virgem começa a listar as demandas latentes. É isso, de repente toca uma música e esquece tudo, Mercúrio em Peixes. Tem que ter cuidado com as dispersões, né? Então, dá uns alertas aí nesse tempo que o Mercúrio também chegou a Peixes, né? Em um tempo de Lua em Virgem, um alerta para prestar atenção no que é essencial, no que é necessário, né? Então, essa é a questão. O Saturno chegou a Aquário, fez lá uns agitos, agora ele chega a Peixes, Ana Martins. Quando o Saturno chega a Peixes, consolida algumas estruturas associadas a Peixes, estruturas de crenças, estruturas religiosas. Os streamings, a arte, o cinema podem passar a ter uma estrutura melhor, né? Lembra que entre 94 e 96, Saturno chegou a Peixes. Era uma época que também tinha conjunção Urano-Netuno. Mas quando Saturno esteve por Peixes naquela época, alinhou mais o fluxo das comunicações, do usual da imagem, né? TVs modernizaram um pouco mais também, os computadores, pelo menos domésticos, passaram a ser mais frequentes. Foi quando começou a rolar um fluxo melhor da internet, também naquele tempo 94 a 96, quando Saturno chegou a Peixes. Agora o Saturno chegando a Peixes tem indícios especiais de alinhar, estruturar o que envolve Aninha, bem-vinda! Então, quando o Saturno chega a Peixes, ele alinha a questão dos streamings, pode dar uma melhorada no delay, né? No delay das informações, do 5G, né? Então, ele alinha melhor a questão do audiovisual, das imagens, né? Tem uma reestruturação no que envolve contextos do que a gente usa do visual, de imagem em geral, né? Então esse é um ponto interessante que o Saturno em Peixes pode rolar, pode marcar, né? Cláudia Fernanda, tenho Peixes na 3 no meu mapa natal. Já estou vivendo dificuldades da comunicação, logo eu que trabalho com projetos. Não, Fernanda, sabe o que pode acontecer com Saturno na 3? Você pode levar mais a sério ou estruturar mais assuntos de estudos, tá? Às vezes com Saturno na 3, a gente leva... pode melhorar o delay do ser humano, né, Fati França? Tomara, né? Mas se melhorar nas comunicações já ajuda bem, já ajuda legal, né? Mas eu estava dizendo que o Saturno em Peixes, ele tem uma indicação. O Saturno na 3, por exemplo, ele é positivo para levar mais a sério estudos, alinhar questões de documentos e papéis, né? Então tem um fator interessante nesse contexto, tá? Dá um indício para responsabilidade sobre parentes, às vezes, né? Ou parentes que passam a precisar ter mais responsabilidade também, tá? Saturno na 12, a Cláudia está perguntando. Saturno na 12, Cláudia, a gente passa a ter uma questão com as crenças, com os medos, com os receios.
a questão de terapia, de espiritualidade, de alguma maneira pode ser vivenciado de um jeito um pouco diferenciado, ser levado mais a sério, ou passa a compreender certos complexos e culpas. A gente observa a nossa responsabilidade sobre certos complexos e culpas diante de determinado assunto, para ou assumir ou despressurizar, né? Ou ver que não são tão nossos assim. Né? Então esse é um ponto. Estamos um pouco lentos para chegar no século XX. Então, Fati França, nós estamos um pouco lentos para chegar até no século XIX, né? Nós estamos um pouco lentos para chegar no século XIX, século XX ainda, né? Então, ok. O Saturno em Peixes também, gente, lá naquela época 94, 96, alinhou questões também para para vacinas, para estrutura médica, para questões que envolvessem o coletivo. Eu lembro que foi um tempo que estruturou o coquetel para o HIV. Então, de alguma maneira, né, a questão da AIDS, do HIV, de vacinas, deu uma espécie de alinhada, né, de uma alinhada, né, de um alinhamento melhor. Né? Você achou que foi pesado, Frade França? Você tem certeza que você achou que foi pesado? Então, o Saturno em Peixes, ele dá indício também para melhor estrutura, melhor responsabilidade no tratamento de determinadas doenças crônicas. Né? Então, por exemplo, a legislação da questão da cannabis para doenças psíquicas, né? Para doenças alinhadas à parte emocional. Então, tem um indício interessante para essa parte. O Saturno em Peixes ele dá perspectivas para que a questão de vacinas, de tratamento psíquico, né, de tratamento envolvendo o lado mais coletivo de algum segmento ou de doença ou de epidemia seja alinhado, seja estruturado. Então, esse exemplo de um desenvolvimento ou de uma estrutura, né, uma coisa mais estabelecida para determinadas tratativas, tratamentos, né, cura, porque o Saturno ele é associado ao longo prazo, né? O Saturno ele é alinhado ao tempo. Então tudo que envolve longo prazo, tratamento a longo prazo, tratamento estruturado, ele dá indicativo de beneficiar questões de peixes como as questões crônicas do lado psíquico, do lado, de repente, do Alzheimer, né? do que envolve a questão mental, né? Dos problemas neurológicos. Então, são indícios interessantes que dá essa condição nesse trânsito de Saturno em Peixes. E também, é claro, as questões que envolvam crenças, as questões que envolvam espiritualidade, também passam a ter uma percepção diferenciada no coletivo. Né? Lembro que em 94 e 96 tinha uma certa ondinha dos espaços esotéricos, né? De uma coisa assim, mais das fés, certos embates de, de, de evangélicos contra católicos, uma coisa assim muito estigmatizada, estruturada, que a gente pode perceber uns aromas aí quando o Saturno estiver em peixes, mas eu acho que no audiovisual tende a ser bastante curioso para a percepção das imagens, tudo que envolve um trânsito muito longo de Saturno, em peixes, né? Na época de Netuno em peixes, a questão das tecnologias de imagem digitais, máquina fotográfica digital, você não precisava mais revelar filme, né? Com Saturno em Peixes já dá uma estruturada também em novas mídias, em novas questões associado a imagens e também ao audiovisual, à arte, no contexto geral. E das pessoas, né? Quem tem Sol em Peixes, quem tem posições em Peixes, a casa em Peixes especial, tá? E Saturno em Peixes vai passar pelo nó do norte oposto ao meu Sol. Você vai passar oposto ao seu Sol. Então, provavelmente você tem Sol em Virgem, certo? Então, são questões que, de alguma maneira, podem dar uma dinâmica de responsabilidade, de obrigação. Melhorou, Paola? Tá falhando ainda? Então, quando o Saturno travou, 1, 2, 3, teste, voltou, deu uma
oscilada, já voltou. Saturno conjunto ao Sol, Saturno oposto ao Sol, aí vai depender da casa. Quem perguntou, Gleice, vai depender da casa, tá? Vai depender da casa onde rolar também. A casa que o Saturno tiver, a área de peixes, tá? A casa de peixes vai impactar em dinâmicas de responsabilidade. Às vezes, um trânsito de Saturno, ele dá indício de assumir uma responsabilidade de maneira mais séria diante de certo assunto. Às vezes um Saturno na 7, a pessoa assume uma relação, leva a sério uma história, acontece algo mais estabilizado em relacionamento, na 7, na 5. Conheço muita gente que começou a namorar sério quando o Saturno chegou na 5. Tá? Então, a 11 em peixes, Gleice, é questão de grupos, de amizades. A 11 também, às vezes, é o lado financeiro que vem do trabalho. É o dinheiro que vem do trabalho também. Então, pode dar indício de alguma responsabilidade que venha através da área profissional, em relação a ganho, ou por alguma questão de atuação, ou de empreender de repente também. Tá? Então a casa de Saturno, a área de peixes, né, onde começa peixes, que o Saturno está chegando, já dá indício de um start, de responsabilidade. Tá? Você tem Saturno, o seu é na 5 e o teu Sol é na 7. O Saturno está chegando no teu Sol, hein, Ju? Então, aí observar não só a casa 7, mas se está no começo de peixes também, se a casa de leão, né? Então, porque leão é regido pelo Sol. Então, observar essas casas também. Então, dá indicativo para levar mais a sério questões por onde o Saturno passar. Às vezes, quando o trânsito de Saturno tem também algum planeta, ele dá uma travada, demora para acontecer, dá uma coisa assim, igual a minha conexão teve aí algum tempo, deu uma travada, né? Fica assim, é meio Saturno numa certa casa, né? Mas também dá indício de recompensa em alguns casos, tá? Dá aquela condição que o Saturno, se você fez certinho a lição de casa, no trânsito dele daquele assunto, se os assuntos estavam bem alinhados, ele dá um retoque, ele estrutura, ele dá um realce, tá rindo, né, Paola? Ele dá um realce, ele dá aquela estruturada, ele passa uma segunda mão no reboque do muro, da estrutura, né? Então essa é a questão. Então, Ju, a questão do relacionamento vai dar prioridade também. Às vezes, num contexto de trabalho, pode afrontar um fator de parcerias também, né? Às vezes pode dar algumas parcerias de negócio, de trabalho, de repente, caso você tenha, né, ou possa planejar. É um tempo de 2 anos, então é uma questão aí atrelado a assuntos por um biênio, né? Por um tempo de 2 anos. Tá? Saturno vai ficar em peixes até 25, 2025 e 26, porque ele dá uma retrogradada, não deixa ganhar, depois volta 26, tá? Então quem perguntou aí a 12, a casa 12, ela tem uma questão associada a... Oi, Renata, bem-vinda! Obrigado, gentileza sua. Então a chegada do Saturno em peixes, por exemplo, quem falou na casa, oi, Andresa, bem-vinda! Então Saturno, saudades também. Então na 12, a 12 ela é uma casa associada a... Está na 10, ô Juliana? Que legal. Quem perguntou da 12 é o que eu disse antes. São questões que podem envolver o fator de terapias, de espiritualidade. De repente, se teve alguma questão ou de depressão, ou de isolamento, ou de algo assim, algo que passa a ser melhor compreendido, trabalha melhor um fator da parte psíquica, do lado psicológico, né? Ou se exime de certas culpas, ou trabalha melhor certos complexos, no sentido de não se sentir com peso nas costas sobre certos assuntos, né? Porque a casa 12 ela é um tanto abstrata. Né? Então, por exemplo, casa 4 são questões da família, a Ju falou a casa 10, responsabilidades profissionais, às vezes tem uma mudança de status. Já vi muita gente dar mudar de função ou ganhar confiança num Saturno na 10, tá? Saturno pela 1, ou Elo, é a vontade, às vezes, de assumir certas responsabilidades também. Boa noite, Mini Mônica! Saturno em casa 1
a pessoa transmite uma seriedade maior também, né? Dependendo do que envolver mais posições, né? Andresa, na 11 são amizades, grupos. A 11 é o jeito também que vem o dinheiro no trabalho, tá? Então tem essa questão. Ah, você tem Saturno, o seu Saturno está em Touro na 1. Ah, tá. Então não é um trânsito na 1, tá? Ele é em Peixes. Tem que observar onde é que é Peixes. Deve ser a 11 também. A casa 11, ela é associada a grupos, é associado a causa, responsabilidades associadas a trabalho. Às vezes é o dinheiro que vem do trabalho. Então tem um jeito novo de ganhar dinheiro no trabalho, ou mesmo com novos grupos, tá? Um know-how novo, né? Passa a ter um mercado novo. Se a pessoa é empreendedora, o Saturno na 11 ela tem segmentos novos, tem responsabilidades novas. Caiu, Paola? Estamos falando do Saturno. Saturno na 10 é uma tendência de etapa nova atrelada ao trabalho, né? Então esse é um ponto. Então, tem que observar a área de peixes, Eli, tá? Não a área do seu Saturno natal, a área de peixes onde o Saturno está. Então se você tem peixes na 7, é relacionamento, tá? Relacionamento, vida 2 ou parcerias, até vínculos de sociedade também, tá? Saturno na 3 é estudos, responsabilidades com papéis, documentos, às vezes desata alguma pendência de papel, tá? Então, dão esses indícios, certo? Então, observar peixes aí no mapa de vocês que o Saturno dá essa indicação. O Saturno na 1 dá até uma propensão meio empreendedora, né? Na 9 em peixes, o Renato, então, questão com estrangeiro, olha só que interessante, questão com estrangeiro, com responsabilidades ou algo mais estruturado à distância, ou a parte burocrática ou jurídica desatando também, tá? Então, são temas importantes, tá? Então dá essa propensão. Está aguardando, Elô? Então, é um indício aí de um novo status que às vezes acontece. Você lida com, às vezes é atribuída uma responsabilidade nova também, quando o Saturno chega no ascendente, certo? Então são essas indicações, gente, desse movimento de Saturno na 12, como eu falei, Dri, a questão porque a casa 12 ela é abstrata, então ela pode envolver a espiritualidade, ela pode envolver a saúde, uma tratativa um pouco mais séria com questão do corpo, da parte psíquica, ou se não tem tanto essa questão, é o eximir de certas responsabilidades, de certas culpas, tá? Então tem um pouco esse fator. A 12 ela dá uma monitorada na saúde também, pode pedir alguns alertas, alguns exames, um momento preventivo com a parte emocional e de saúde, certo? Então Saturno, resumidamente, aí alongamos bastante, é um tempo aí chegando de um tempo para 2, 3 anos nesse trânsito por peixes, tá? Afetará de forma mais intensa piscianos, ascendente em peixes, e virginianos, aí especialmente virginianos de agosto, tá? Aí marcando. E quem tem ascendente em peixes também, ou meio do céu, as áreas angulares em peixes, certo? Na semana também temos aí ao longo dela bom aspecto. Isso, Ana Martins, o Saturno na 6 já é a questão da rotina, novas responsabilidades com o trabalho também, de alguma maneira um fluxo diferente na rotina, que ou dá uma sobrecarregada ou também uma certa despressurizada se já veio sobrecarregado. Tem um upgrade em costumes da rotina e é uma atenção com a saúde, com a qualidade de vida que passa a ser observado aí também, tá? Então, tem uma observação de ritmo diante da rotina que passa a ser diferente de alguma maneira, tá? Surtou aí, mini Mônica? Calma e elegância, né? Calma e elegância, né? Que ele não loqueia, como eu diria aqui no Rio Grande do Sul. Não loqueia, né? Não loqueia, bergamotas e relax, né? Então, gente, ao longo da semana, para concluir os movimentos do céu, tem bom aspecto de Mercúrio com Urano, como a gente tinha dito, né? Mercúrio sextil Urano. A gente falou no começo da semana que o Sol faz bom aspecto com Urano também. Então são as inovações, são tecnologias, coisas do nosso usual que a gente passa a utilizar, né? Aqui tem um Vênus-Marte que a gente vai falar depois, mas o Sol Urano dá esses indícios de a gente aproveitar
novas coisas tecnológicas ou novos recursos no nosso cotidiano, né? Se loqueou, mini Mônica. Então tem um tempo aí de estabilidade, de inovar com algumas questões de trabalho, né? Para quem chegou depois, não só o Sol-Urano no começo da semana em bom aspecto, mas o Mercúrio-Urano facilita a probabilidade de encontros repentinos que resolvam, solucionem nossos assuntos, né? Então são boas condições. Bom para cursos, atividades virtuais, atividades pela internet, lives, né? Cursos online. Então a semana de Mercúrio-Urano é positiva, um bom aspecto de Mercúrio-Urano lá para quinta, sexta, até o final da semana é especial para essas ações diante do que traga inovação, ideias novas para nosso trabalho, para nossas atividades, para coisas que a gente usa no cotidiano, até de forma doméstica, né? A gente lida com algumas adaptações, a gente experimenta coisas novas que antes a gente estava meio travado para usar, né? Então tem bons indícios para informações, troca de informações que contribuam para o nosso trabalho, né? Especialmente do meio da semana até o final, certo? E para concluir, tem um bom aspecto de Vênus com Marte lá para fim de semana, quinta, sexta que vem, né? Não nessa agora que a gente está, mas ao longo da semana. Olha só, Vênus e Marte formam um sextil. Vênus e Marte. Vênus é um planeta associado a relacionamentos, né? Sensível a qualquer coisa que venha lá. Tá, emoções à flor da pele, mini Mônica. Não, calma, elegância, um chazinho, relaxar, aproveitar a sexta-feira, fim de semana, desconectar, né? Então, Vênus sextil Marte, que a gente disse, Vênus é um planeta associado a relacionamentos, associado à nossa sociabilidade também, à demonstração de sentimento, à demonstração e condições das nossas relações, né? Vênus está em Áries e Marte em Gêmeos, então forma um bom aspecto, né? Deixa eu colocar aqui novamente para vocês. Vênus em Áries e Marte em Gêmeos para o final da semana, lá para o dia 10 para o dia 11, sexta-feira, já na quinta mesmo. E Marte é um planeta de ações, de iniciativas, é favorável para situações que envolvam decisões de relacionamentos. Já falei da lua cheia na Marte, vou dar uma repassada daqui a pouco para quem chegou depois. Então, Vênus e Marte é positivo para decisões que esclareçam questões de relacionamentos, para que tenham indícios de melhor compreensão com as diferenças, né? Para uma melhor frequência de entendimento, para que haja uma melhor frequência de percepções, né? Então esse é um bom indício para decisões em conjunto nas relações ou também para que sejam inspiradas através de pessoas, né? Para decisões em conjunto, decisões que ajudem alguma pessoa ou que venham em contrapartida de pessoas para nós. Então, o sextil Vênus-Marte é sempre um indicador especial para decisões vinculadas, casadas com alguém, ou em parceria, ou por influência de um palpite, segue aquele caminho ali que vai ser positivo, tal, alguém que a gente confia, né? Então, um bom aspecto aí. O Esdras, você considera qual orbe para conjunções? Até quando vamos usufruir dessa conjunção Vênus-Júpiter? Então, Esdras, essa semana aí, né? Eu acho que até enquanto Vênus estiver por uns 17, 18 de conjunção, tá para aproveitar, né? O ápice agora, até o final de semana, tá? Então, até o final de semana, Vênus-Júpiter está aí fluindo, está aí rolando, tá? Tá marcando essa conjunção que foi essa semana, a gente falou semana passada, né? Então, é um tempo aí para aproveitar. Olha, agora Vênus vai começar a semana 17 e Júpiter a 13. Então, até o fim de semana, Vênus vai estar para uns 16 aí, até comecinho da semana, até fim de semana, dá para fluir, dá para algumas decisões especiais, alguns gatilhos de decisões para relacionamentos também, né? Que dá para tirar proveito, certo?
Então dá um bom indício aí para essa orbe, até começo da semana, quando tiver aí 17 graus, 18, dá essa tolerância. É, decisões gerais, decisões em amizades, decisões com pessoas ou por ajuda de amigos, né? Então, a semana tem Vênus em sexto Marte. Como Marte é um planeta atrelado a ações, a atitudes, e Vênus envolve relacionamentos, ela é benéfica até para declarações, para DRs esclarecedoras, para conversas mais francas, para conversas que fluam melhor entendimento, até para algumas negociações também de parte material, finanças, tá? Então tem um ponto, é isso. É só cheguei a ver o namorado há 16 anos e assim está bom. Não gosto de vídeo. É, mini Mônica. O tempo passa e vai gerando as rotinas. As rotinas são os desafios dos casais. Então, esse tempo de Vênus, sexto Marte, ele é positivo para decisões que estejam alinhadas a contatos com pessoas, em conjunto, ou diante de relacionamentos. Esclarece, ajuda a esclarecer assuntos diante das relações das mais diversas. E positivo para as questões de negócios também. Certo? Então, pessoal, esse é o céu da semana para quem perdeu período de 5 a 11 de março, semana de lua cheia em Virgem na terça-feira, Saturno chegando a Peixes. Para quem perdeu aí, lua cheia em Virgem, ela é especial para divulgações de serviços, ela pede cuidado para debates sobre serviços, sobre questões de condomínio ou da funcionalidade do trabalho. A gente percebe situações mais detalhadas em tempo de lua cheia em Virgem. Obrigado você, Paola, adorei você por aqui. Presença ilustre, nobre, elegante, fina, né? Aquariana querida. Então, essa questão de lua cheia virginiana tem um impacto bastante especial nos detalhes, nas percepções do que é essencial para o nosso cotidiano. O Saturno chegando a Peixes também, um movimento que vai até 2026, então uma nova fase de responsabilidade de questões a longo prazo na área de Peixes do nosso mapa astral, tá bom? Monitorando aí. É um tempo de auditoria, de levar mais a sério, ou de resolver questões a longo prazo ou que já vem de um certo tempo na área de Peixes, certo? Obrigado, Jubi, obrigado, Ana Martins, Renata, muito bom vê-la aqui, Dri, pessoal que acompanhou a live, Cá, obrigado também, um ótimo período, um ótimo fim de semana, uma ótima semana a todos vocês, um abraço.